Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Deus seja louvado na vida de cada um que está acompanhando este canal, que o Senhor nosso Deus venha estar abençoando os seus lares, os seus filhos, a sua casa, enfim, o seu trabalho. E eu estou aqui novamente hoje para estar lendo com vocês de novo mais um capítulo da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 2 de Lucas. Vamos estar meditando nesse capítulo, vamos ver o que o Senhor nos trata através dele, vamos ver o nascimento de Cristo ali. Ele vem estar trazendo mais com detalhes ali a respeito quando Cristo nasceu também. E também o menino, quando já estava crescendo, também ele vem contando alguns detalhes. Mas então vamos estar meditando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 2, ele vai falar bem assim, ó. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Vale lembrar que Davi também tinha feito um recenseamento há muito tempo atrás ali no governo dele, sem a permissão do nosso Senhor. Aqui a gente já vê que as autoridades já estão sendo dadas ali para os romanos, como fala ali o Império Romano, né? Então foi eles que trouxeram esse recenseamento para todos os povos ali fazendo. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem provável que eles procuraram uma hospedaria e não tinha lugar. Enfim, daí dá para entender que ele foi colocado numa manjedoura porque não tinha outro lugar ali para estar colocando o menino. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Vale lembrar ali que o Senhor nosso Deus também tem um exército celestial, por isso que também é conhecido como o Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento, a gente vê falando também a respeito desta questão do Senhor dos Exércitos, porque aqui ele fala o exército celestial. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhe fora dito. Completando seus 8 dias, que para a circuncisão do menino foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Aqui vale lembrar que Jesus também cumpriu a lei ali de Moisés, como fala ali que no 8º dia ia ser circuncidado. E aqui dá para entender que ele foi circuncidado também.
completando o seu tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir-me em paz, o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Vale lembrar que ele profetizou falando dos gentios, ele estava falando de nós. Nós não viemos da descendência de Israel e nem fomos circuncidados na carne, mas enfim, ali como ele profetizou, nós entremos junto aí nessa luz que é Cristo Jesus. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Preste bem atenção o que ele fala a respeito do menino, o que ia acontecer com ele. Veja bem, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vale lembrar que eu penso assim que esta espada que atravessa a alma de Maria, que ele está falando ali, era naquela questão da cruz, que ele foi crucificado. E também vale lembrar que Jesus ele veio com uma pedra angular. E os construtores rejeitaram, enfim, daí se transformam numa pedra de tropeço. Por isso que ele também traz ali que a queda de muitos iam tropeçar na pedra e não iam estar crendo até o dia de hoje. Também ele está falando do povo de Israel, também do povo gentil também, que tem muitos que não crê desta forma, como a palavra fala, como a Bíblia fala, e como eu creio também. Eu acredito que você crê também, que Jesus veio em carne e sangue, enfim, muitos ali não acreditaram nesta questão até o dia de hoje. E também Maria ali, ele fala também com ela através de uma espada que atravessará a sua alma. Bem provável que quando ela olhou para ele na cruz, ela viu também ali, também Jesus foi transpassado, também como a gente sabe ali que jorrou água e sangue ali quando ele foi furado também com uma lança. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 70 anos depois de se casar. E então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava o Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali aquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. Vale lembrar que aquele contexto que eu falei com vocês, como que esse menino nascido debaixo da lei, ele ia fazer para sair debaixo da lei e estar pregando a graça, porque Cristo ele estava pregando a graça, o amor de Deus enfim, e tem muitos detalhes ali que ele estava falando do sábado, que ele era o Senhor do sábado, e pela lei o sábado tinha de ser guardado, enfim, dá para entender que ele veio contradizendo muitas coisas, mas não, ele cumpriu tudo ali quando ele foi batizado por João Batista, porque ele nasceu debaixo da lei e era o único caminho que ele tinha para sair da lei, era quando João Batista preparou o caminho para ele estar preparando a graça para mim, para você, para nós termos vida, estarmos na luz de Cristo Jesus.
Mas enfim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Enfim, ele estava sentado ali no templo do Senhor naquela época, ali no templo que foi construído primeiro com Salomão, depois com Zorobábel, que veio reconstruindo de novo, e ele estava sentado ali. Todos os que ouviam ficavam maravilhosos com os seus entendimentos e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré. Era-lhes obediente. Enfim, dá para entender que ele era um obediente. Assim como ele ficou sujeito aos tutores dele aqui na terra, sendo Deus, dá para entender que era um menino muito inteligente. Ele estava sentado, ele pensa, um menino de 12 anos, sentado no meio dos mestres ali, ouvindo e lhe questionando e perguntando e respondendo também, como fala a Escritura. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura. Aliás, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vale lembrar que Maria guardava todos esses detalhes no coração dela. Enfim, vale nós também guardar muitos detalhes a respeito do Senhor no nosso coração também, para que nós também tenhamos essa plena confiança que Cristo morreu por mim, morreu por você e nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Terminamos aqui mais uma meditação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto nessa nossa caminhada de estar lendo o Evangelho e estar meditando em Cristo Jesus, que é o autossuficiente Salvador para a minha alma e para a sua. Até mais!